errado. Com quase 100% de certeza, eu posso afirmar que você escreveu hoje algumas palavras. Seja no trabalho, seja nas redes sociais ou até mesmo na escola. Tô certo ou tô errado? Mas você parou para pensar de onde essa escrita que você tanto usa originou-se? Mas vamos aprender um pouco dessa história? Tudo começa lá na pré-história, que é o período que vai do aparecimento ao homem até o surgimento da escrita de fato. Notamos que na pré-história surge a necessidade entre os homens de comunicar-se. Eles desenhavam nas paredes das cavernas plantas, pessoas, cenas de caça e rituais, as conhecidas pinturas rupestres. Os desenhos significavam o próprio objeto, e não havia organização ou padronização. Por este fato, esse sistema primitivo de comunicação é chamado de proto-escrita. Bom, não podemos afirmar que a escrita surgiu em um local específico. Isso porque, de diversas formas, foi sendo necessária em civilizações completamente diferentes e distantes. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, os sumérios, povos que viviam na Baixa Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, desenvolveram a chamada escrita cuneiforme. Eles utilizavam placas de argila molhada onde cunhavam registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila que, quando endureciam, forneciam um meio quase indestrutível de armazenamento de informações. A escrita cuneiforme era composta de aproximadamente 600 símbolos distribuídos de cima para baixo e da direita para a esquerda. Os egípcios também desenvolveram a escrita quase na mesma época que os sumérios. Existiam 3 sistemas de escritas diferentes entre si no Egito Antigo. A escrita demótica era utilizada pelos escribas na contabilidade e registro de informações cotidianas, e era escrita nos papiros, uma espécie de papel produzido a partir de uma planta do mesmo nome. A escrita hierática era utilizada apenas pela nobreza e reproduzida sobre a madeira ou em papiros. Já a escrita hieroglífica foi a mais importante delas. Ela era usada amplamente em textos religiosos, gravados em pedras, e tinha uma grande importância no desenvolvimento de atividades de cunho sagrado e cotidiano. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida dos faraós, rezas e mensagens para espantar possíveis saqueadores. Hoje são conhecidos cerca de 6.000 hieróglifos. Na China, os chamados ideogramas datam mais de 1.500 anos antes de Cristo. Ao contrário do sistema de escrita silábico, os ideogramas não são linguísticos. Sua invenção e aprimoramento contribuem muito para o enriquecimento e organização da sociedade chinesa. Você sabia que os primeiros indícios dessa escrita foram encontrados gravados em cavernas, cascos de tartarugas em ossos? Eles utilizavam espátulas feitas de bambu e ossos afiados para gravar as mensagens. Hoje, existem mais de 3.000 símbolos utilizados no esquema de escrita chinês. Parece difícil, não é? Assim como nos outros povos relatados, os moradores da Mesoamérica, ou seja, da região da América Central, desenvolveram um modo independente da comunicação da escrita. Há documentado 8 sistemas diferentes da escrita entre os povos mesoamericanos, todos logossilábicos, ou seja, combinando o uso de logogramas com o silábico. O uso da escrita é extremamente importante para que eles relatassem seus conhecimentos científicos, ambientais, culturais e religiosos. Em diversos sítios arqueológicos espalhados pela América Central, podemos encontrar totas e pedras com informações calendáricas. Alguns glifos dessas escritas são legíveis e outros permanecem indecifráveis. Infelizmente, muito conhecimento desses povos foi destruído com a chegada dos espanhóis, tornando ainda mais difícil desvendar esses sistemas de escrita. É muito importante também falarmos sobre os grandes navegadores da antiguidade, os fenícios. Eles tinham como principal atividade econômica o comércio marítimo. Viajavam em busca de oportunidades de negócio, comercializando mercadorias muito valorizadas pelos povos antigos, como azeite de oliva, metais preciosos e tecido tingido de vermelho, e o cedro do Líbano, uma madeira de alta qualidade usada em vários tipos de construções. A partir daí, surgiu a necessidade de criarem um sistema alfabético para controlar, organizar, relatar e facilitar suas atividades. Devido às viagens e navegações, o sistema de escrita fenício foi sendo levado para diversas civilizações, inclusive dando base para o alfabeto greco-romano. Já que mencionamos a Grécia, que tal falarmos do povo grego? Primeiro, eles desenvolveram uma escrita de caráter silabar, que por estar restrita ao uso de escribas palacianos, desapareceu após um turbulento período de revoluções, invasões e catástrofes naturais.
Cerca de 4 séculos depois, o empréstimo e a adaptação da escrita fenícia permitiram a invenção do alfabeto grego. A novidade grega estava em atribuir sinais para designar as vogais, que deveriam combinar-se com outros que indicavam as consoantes. Parece pouco, mas significou muito. Com o passar do tempo, a escrita grega possibilitou a disseminação das artes, da mitologia e da filosofia, e passou a servir de inspiração para várias outras nações criarem seus próprios sistemas. A nação mais importante a espelhar-se nos gregos foi a romana. Eles inspiraram-se, na verdade, no alfabeto etrusco, que por sua vez havia sido inspirado no alfabeto grego, introduzindo nele algumas modificações. Dessa forma, surge o alfabeto latino, que hoje é o sistema de escrita alfabética mais utilizado no mundo, inclusive para escrever a língua portuguesa e a maioria dos idiomas da Europa Ocidental e Central e das áreas colonizadas por europeus. Mas muito tempo passa e eis que acontece uma revolução. Mas que tipo de revolução? A revolução da imprensa. Em 1440, Johannes Gutenberg pesquisou e criou um processo gráfico chamado de prensa móvel, utilizando os teletipos móveis fabricados de uma liga de chumbo e antimônio. No início do século XVIII, a prensa foi adaptada para a fabricação de jornais. Os jornais foram o primeiro recurso para uma função social que evoluiu ainda mais posteriormente através do surgimento da televisão, da internet e do rádio. Antes de Gutenberg, os livros eram impressos por matrizes de blocos de madeiras gravados em processo dispendioso e demorado. Desde o primeiro livro impresso por este processo até o final do século XV, o invento espalhou-se pela Europa civilizada, multiplicando-se as edições, sobretudo de livros religiosos e autores clássicos. A imprensa como é conhecida hoje é resultado de um processo milenar precedido pela evolução da escrita e pelas formas rústicas de se reproduzir informações. E apesar da revolução de tempo e espaço causada pela internet, da globalização, de um contexto onde a notícia é captada e transmitida ao vivo e novos maquinários de captação e transmissão de imagens, o termo imprensa permanece referencial a esta origem. Mas e agora? O que vem a seguir? Quais os próximos passos evolutivos da língua escrita? Evoluirá mais? Acabará? E é com essa reflexão que convidamos você para a quarta-feira literária do iLimite Educacional. Um passeio pela origem e evolução da escrita, recheado de muita arte, teatro, história e emoção.